Poderia explicar melhor como que funciona essa tecnologia? O Leandro acabou de perguntar aqui pra gente. Basicamente é muito simples, né? A gente não modifica nada do teu bico. A gente coloca um acessório no teu bico e esse acessório gera um campo elétrico na base do teu bico e esse campo elétrico induz os elétrons que estão na tua cauda, na formação da tua gota, a se juntarem àquela gota ao mais volume de elétrons ou se afastarem daquela gota, basicamente. Então eu pego um tanque de pulverização, por exemplo, que está aterrado, ele está teoricamente neutro, né? E no momento que eu estou formando aquela gota na ponta do meu bico, por exemplo, um bico cerâmico, né, cônico, na formação daquela gota, quando ela é exposta a um campo elétrico, aquele campo elétrico ou repele ou atrai elétrons do meu tanque, faz com que aquela minha gota saia com uma carga. E assim sucessivamente, todas as gotas que eu tenho, e todas as gotas que saem da minha cauda saem com a carga oposta ao do meu eletrodo que fica na ponta do bico lá, gerando esse campo elétrico. Então, basicamente, no momento que aquela gota sai do meu bico, ela não está simplesmente se movimentando por uma inércia, né? Ou por uma velocidade adquirida por uma pressão do sistema, ou por uma gravidade, enfim, ela tem uma força extra, que é uma força estática, que simplesmente, quando eu tenho elementos que estão neutros, eles estão simplesmente estáveis. No momento que eu desbalanceio os elementos, né, de forma física, eles vão procurar uma forma de se estabilizar novamente. A carga estática faz exatamente isso. Simplesmente eu tenho duas gotas que estariam se movimentando calmamente. No momento que eu boto uma carga nelas, elas entram em desespero para procurar alguma coisa para elas se estabilizarem, se aterrarem novamente e ficarem tranquilas. Agora Que tu nesse imagina. caso é a planta, né? A planta. Exatamente, na verdade a Terra inteira, né? Tu não, ela é o nosso Terra global, né? Enfim, ela é na verdade tudo está buscando o tempo todo entrar em equilíbrio. Esse que é o processo, né? Uma gota desequilibrada entrar em equilíbrio de novo, ela procura um caminho para isso. E aí tu imagina isso com milhões, bilhões de gotas, né? Essas gotas saem como se fosse um enxame de abelha, né? E elas se movimentam como se fosse um enxame de abelhas, né? E elas tentam não se chocar no caminho, elas vão procurar se abraçar no que estiver mais próximo a elas, né? E as gotas, umas empurrando as outras, fazendo com que eu consiga uma cobertura muito maior, uma penetração muito maior. E no contexto geral, eu ganho uma ferramenta extra para me ajudar na minha pulverização. Da onde que surgiu o eletrostático, basicamente? Ele surgiu nos Estados Unidos, né, numa pesquisa de uma universidade. Essa universidade, ela demonstrou eficiência, né? Demonstrou alguns processos de como isso funcionava e uma empresa americana, né, acabou iniciando esse desenvolvimento para aviões agrícolas. Aqui no início o sistema era muito complexo, tinha muitos detalhes e ele era muito teórico, né? E se tornava bem difícil de operar com o sistema. E aí, alguns anos depois, nós já operávamos algumas partes do sistema e decidimos que era hora da gente entrar de cabeça e fazer um sistema muito mais simples de ser utilizado, muito mais fácil e que tivesse um custo acessível para todo mundo, porque era muito caro o sistema, era muito complexo. E aí, em 2013, nós iniciamos, 2001, entre 11 e 12, ali, 13, nós iniciamos um desenvolvimento de um eletrostático brasileiro, né, funcional. E como nós tínhamos um know-how muito grande nessa área, acabamos entrando de cabeça, né, e desenvolvemos para duas modalidades inicialmente, que foi para aeronave, que nós já tínhamos bastante experiência, né, e para sistemas de turbinas axiais, né, máquinas que se utilizavam bastante em combustão e frutas, né, que era um foco bem interessante porque se utilizava muito volume de caudas e as pulverizações eram muito lentas, ficávamos muito tempo pulverizando e queria algo mais eficiente para isso. E durante alguns meses, né, ficamos focados em desenvolver um produto para essas máquinas, testamos bastante. E assim, naturalmente, foi surgindo para diversas máquinas diferentes. Assim, no momento que a gente entendeu como funcionava o processo e dominamos toda a parte eletrônica e as necessidades que o sistema exigia, nós começamos a conseguir aplicar ele em diversos tipos de operações diferentes. Então, o pessoal pergunta, dá para botar nisso, naquilo, enfim, é ilimitado, porque a partir do momento que tu domina a forma que aquilo funciona, tu só procura uma forma de adequar aquilo ao tipo de equipamento que se existe. Então, instalamos em aviões, em helicópteros, em autopropelidos, em turbinas axiais, em dutos de ar, em canhões, em costais, em drones.
em máquinas mais variadas de pulverização que a gente já viu na vida, né? Desde que a gente começou lá em 2013, a única forma que nós tínhamos de demonstrar para as pessoas como aquilo funcionava, né, e qual era a diferença do que elas tinham, era através do corante fluorescente. Então, que para muitos é novidade, a gente desde 2000 opera com corante fluorescente, né, de extrema qualidade, todos importados, e durante alguns anos, eu creio que uns 5 ou 6 anos, nossa operação terrestre fez, olha, não tem como contabilizar, mas foram milhares de apresentações, né? Normalmente noturnas, que era a forma mais fácil de demonstrar, né? Em diversos cooperativas, fazendas, né? Enfim, comunidades, onde a gente mostrava, né, a diferença do que se fazia, né? E do resultado que se tinha com o eletrostático na prática. E isso acabou se tornando algo muito interessante, né? Então temos, olha, alguns milhares de equipamentos vendidos nas mais diversas culturas, em diversos países. Isso aumenta a eficiência da gota. Eu vou falar o que eu achei mais impressionante. Foi a deposição na parte inferior da folha. Não é no terço inferior, não estou falando do terço superior, médio e inferior da cultura, mas também da parte inferior da folha. E, por exemplo, quando a gente tem uma ferrugem asiática da soja, os uredosporos são produzidos na parte inferior da folha, na parte de baixo. E com a pulverização eletrostática tem bastante essa presença, né? Isso é um efeito muito simples, porque no momento que eu tenho uma área curva, né, eu tenho uma nuvem de gotas se aproximando, ao mesmo tempo que tem uma gota que está querendo ir para aquele ponto, ela está empurrando do lado, para não cair teoricamente no mesmo ponto, né, naquele grupo de Impelindo. gotas. Então, aí isso fica uma dança, né, trabalhando. E naturalmente, quando eu consigo aproveitar mais gotas da minha pulverização, eu vou ter uma eficiência maior. Basicamente é isso. É eu tentar aproveitar. Se eu tenho uma consciência hoje que do que eu aplico, eu perco por evaporação, eu perco por vários outros processos, inclusive no momento que eu tenho excesso de água na minha cauda, né? Eu acabo muitas vezes, eu tenho muita deposição no solo e pouca deposição na planta. Então a minha dose vai se perdendo nesse caminho. E no momento que eu consigo aproveitar mais a minha dose para chegar no meu alvo, eu vou ter mais eficiência naturalmente, né? É, Inclusive, eu vou ser muito mais rápido nas minhas ações. porque o que controla, na verdade, qualquer alvo é o ingrediente ativo, não é a água, né? Então, quanto mais Exatamente. eficiente nós formos numa aplicação, melhor. Então, a eletrostática acaba com a deriva? O Jailson está perguntando aqui Ah, pra gente. nada no mundo existe, resolve 100% dos seus problemas. Não É, existe. Isso seria né, o balanceamento perfeito. Não existe. Sempre vai ter pontos que vão estragar o que tu quer fazer, né? Tu começa vamos dizer assim, no objetivo de chegar a 100%, mas está sempre buscando esse número. Em qualquer coisa que tu faz na vida, tu vai ter alguma perda, tu tenta reduzir essas perdas. O eletrostático é uma ferramenta para ajudar a reduzir as perdas. Mesmo que eu trabalhe com gotas médias, muitas vezes, eu vou ter gotas finas no meu espectro. Eu tenho que poder aproveitar o máximo possível de gotas que eu tenho. E eu tenho que aproveitar o melhor possível a minha nuvem de pulverização. É que muitas vezes eu estou pulverizando ali, por exemplo, no outro período, jogando para baixo, né? E por mais próximo que eu deixo da planta, muitas vezes eu não vou atingir a planta de forma uniforme. No momento que eu tenho, por exemplo, uma outra ferramenta que possa me ajudar a fazer isso, provavelmente eu vou ter mais eficiência nisso. É isso que o eletrostático faz na prática. Eu não mudo o que tu faz, eu te dou mais uma ferramenta para trabalhar. uma das pessoas que está aqui, que eu não consegui identificar o nome, perguntou qual a tensão da carga do sistema. Os sistemas hoje, tá? Basicamente, o que me interessa, né, é a capacidade condutiva da tua carga versus o clima da tua região no momento que tu está fazendo a aplicação. O que quer dizer isso? Os sistemas hoje, eletronicamente, principalmente da aeronave, que ele é um pouco mais complexo que do TS, TS é muito mais simples, né? Em termos de operacionalidade, ele te demonstra as tuas perdas. Quando tu tá tendo perda no carregamento da gota. Tu faz a manipulação da tensão de acordo com esse indicador. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma cauda que poderia, por exemplo, aceitar 3.500 volts às 5 horas da manhã, que eu tenho um clima, às 9 da manhã ela pode aceitar 5.000 volts. Como outras caudas, que elas são muito mais condutivas, é muito mais fácil fazer esse carregamento, né? Talvez eu precise de 500, 600, 800, 1.000 volts para operar. Como as caudas são misturas desconhecidas, né, e complexas, não existe um tabelamento para isso, existe uma forma de te ensinar como tu regular o teu equipamento
e naturalmente tu vai aprendendo a regular com as caudas que tu mais trabalha. E a partir do momento tu já entende como aquilo funciona e tu fica muito simples para te operar. Um ponto muito importante, né? Tensões muito altas acabam sendo um pouco mais complexo de se trabalhar, porque elas geram muito efeito corona na ponta do eletrodo, enfim, e acabam não sendo muito eficientes, acabam tendo muita perda pelo meio. Então, o lance do eletrostático não é especificamente qual tensão eu apliquei na minha gota, é como a minha cauda se comporta, aquele estímulo de tensão, né, e de campo na base do meu bico. Tanto pela condutividade elétrica, então, que são dois pontos que você citou, quanto a umidade relativa do ar no momento da aplicação. Então, ele e Exatamente. a cauda está totalmente relacionada à voltagem Que vai se trabalhar. Eletronicamente, a gente tenta evitar que tu se foque nisso, porque cada cauda talvez tu faça misturas diferentes, tu vai tentar buscar valores que são irreais na tua operação. Eu quero que tu trabalhe com o sistema de forma eficiente como uma ferramenta, não te atrapalhando na tua operação, basicamente. Como nos primórdios, que ele era tão complexo, eu tinha que cuidar tantos detalhes que eu não conseguia usar o sistema. Aí, com o tempo, se criou formas de isolar esses problemas. Cara, isso aqui eu não quero mais ter que fazer, aquilo eu não quero mais ter que fazer. Então, eletronicamente, materiais específicos, com isoladores específicos, se faz esse controle mais eficiente. Tirando de ti a responsabilidade de ter que ficar o tempo todo controlando isso. E o Rodrigo perguntou: quando a poeira adere nos anéis de eletrificação, pode reduzir a eficiência da tecnologia? Aí que entra o material correto, o isolador correto. Aquele isolador, quando esse pessoal enxerga lá, que tem né, um isolador realmente sim, de cor cinza, porque é uma cor que a gente trabalha bastante aqui, né? Mas pode ser de qualquer cor, não importa. Aquele isolador é de um material específico, ele tem comprimentos específicos, ele tem formas específicas que ajudam a aumentar o teu tempo de operação sem precisar fazer uma manutenção, uma limpeza. É o Tá? capricho também, né, Eduardo? Exatamente. Por exemplo, assim, ó, cada vez que a gente evolui eletronicamente, evoluímos, por exemplo, algum tipo de porta-bico ou de isolador, é porque a gente ganhou mais tempo operacional. Um dos fatores mais bacanas na operação do eletrostático é que ele vai, com o tempo, te ajudar a ser muito mais criterioso, a ser muito mais cuidadoso com a tua máquina, porque ele vai te mostrar a tua necessidade de controlar os teus gotejamentos, os teus vazamentos, né, a limpeza em si da tua máquina, o que vai trazer só benefício para o teu operacional. Existe uma certa resistência no campo em relação à eletrostática? E quais são os principais mitos que você costuma ouvir sobre esse tipo de pulverização? Já ouvi tantas coisas assim referentes a questões, principalmente de que a gota vai ficar só nas pontas, né? Que não vai funcionar dessa forma nem da outra. E no contexto geral, as pessoas não entendem como simples é a eletrostática, tá? Por isso que essas são muitas perguntas e muitos mitos eles não têm muita lógica, porque é o processo mais simples do mundo, né? A indução estática, ela está em diversas formas da nossa vida, né? Inclusive nos materiais mais simples do nosso dia a dia, né? Às vezes não vestir um blusão e se aproximar de um carro, né? E pegar um palito lá um palito não, um canudo de plástico e raspar na cabeça, né? E colar aquele palito na parede, tudo isso é estática, basicamente. São só formas diferentes de se obter ela. Hoje, dentro do que eu vi pessoalmente, tudo é possível se aplicar. Pode ter restrições, talvez possa, alguma coisa muito específica, enfim, algo muito, muito específico, mas tudo na vida, né? Tudo na vida tem como se criar alguma solução. Então, se às vezes é uma tensão, ou uma corrente, alguma coisa que precisa se adaptar para atender aquela diferença, é possível se criar. Mas dentro do que se opera hoje, principalmente no terrestre, que a maior parte dos produtos são diluídos, né? Não são puros na sua essência, eu não vejo nenhum tipo de limitação. Na aviação agrícola também, a maior parte dos produtos tem misturas que acabam trazendo condutividade para a cauda, né? Então, eu tenho caudas completamente, com condutividade extremamente baixa. Eduardo, tem algum mito assim como maior volume de aplicação, menor volume de aplicação, para qualquer tipo de volume em litros por hectare, se Não, assim, encaixa ó, a pulverização eletrostática? é claro Tem que uma que é mais. assim, ó, logicamente, imagina que eu pudesse pulverizar 100% do tempo com gotas finas, certo? Ou muito finas. Não seria melhor para ti?
sim. Tu não ia precisar com menos água. Tu não ia usar muitas vezes também até ter doses menores para ser mais eficiente. Essa é a minha grande bandeira, reduzir a quantidade de água no pulverizador. Então, Essa é a bandeira que eu mais se levanto. se isso é bom para qualquer tipo de pulverização na sua eficiência, é óbvio que é bom para o eletrostático. Eu Uhum, acho que é uma ferramenta extra. Muitas vezes uma gota é muito mais fácil carregar uma gota mais fina do que uma gota uhum. mais grossa. E talvez a gota mais grossa nem precise que eu carregue ela, porque ela já vai para o seu objetivo, Já né? tem uma Já tem carcaça e tudo mais, um né? rumo para se objetivo. Eu estou preocupado com gotas finas, com gotas um pouco mais, gotas muito finas, gotas, no caso, médias, que eu vou conseguir executar carregamentos tranquilamente. Mas pensa sempre, nunca pensa numa gota individual, pensa como uma nuvem. Tá? Isso é um Uhum. ponto muito importante, porque é uma movimentação de uma massa de gotas que está trabalhando. E uma questão também é quanto menor a gota, óbvio que tem maior risco de deriva, mas também com essa carga elétrica a gente anula um pouco esse efeito. Só que a gente tem também uma maior densidade de gotas, que é o maior número de gotas por centímetro quadrado, Vai me ajudar a cobrir muito maior mais, essa né? absorção. Então, assim, tem uma série de vantagens. Eu sou uma das que mais levanto essa bandeira do ar. Porque, na verdade, que nem eu falo, que eu percebo muitas vezes, a gente percebe assim, vou dar um exemplo na fruta, né? Que como os primórdios foram muito em cima da aviação e da fruta, né, com turbinas axiais, foi aonde a minha participação foi mais efetiva no desenvolvimento, né? Então eu pude ver muito mais operações. Depois, ao longo do tempo, a nossa equipe técnica foi testando nas mais diversas culturas e assim nos relatando e vídeos e documentações, enfim, ao longo do tempo. Mas na fruta tinha um fato muito comum, que eu até cheguei a comentar na nossa última conversa, né? Nós estamos pulverizando pode ser, sei lá, um café, uma laranja, uma bergamota, enfim. A gente percebia que quando a gente colocava até um limite de volume, a gente via que a cauda não passava de uma rua para outra, né? E quando a gente colocava um volume maior, a planta ficava completamente coberta e eu tinha um pedaço de cauda que ia para o outro lado da rua. Isso É, mostra exatamente o efeito da minha nuvem se empurrando e se movimentando. Então, isso demonstra que, obviamente, né, hoje trabalha com a cauda que te atender, né? Não é eu, não é a Travicar, não é a eletrostática que vai mandar isso. É a tua experiência, os teus testes, né? E a tua evolução contínua, continuada em cima da operação. Mas é com certeza, quando a gente consegue trabalhar com gotas mais finas, a gente consegue acertar o volume correto, nós vamos ter uma versão muito mais eficiente, com muito menos perdas. olha, uma grande pergunta, até assim, algumas pessoas que eu vi, igual o Rodrigo, tá escrito drones também, o Everton que trabalha com drones, eu vejo que tem bastante gente aqui. Estudos para drones, você comentou que já tem também essa tecnologia. Não, já operou em drones, tá? As maiores limitações que a gente vê em drone só é a questão de eu usufruir da bateria do drone. Aí tem muitos drones que têm proteção, mesmo sendo uma carga extremamente baixa de consumo, né? Eles vêm ter uma fuga de carga e acabam muitas vezes não sendo muitas vezes possível operar com a utilização da bateria do drone. Mas com baterias externas é tranquilamente viável. E não precisa de baterias, a consumo é muito, muito baixo mesmo. Como você responderia a um produtor que pergunta se o investimento da eletrostática realmente se paga no campo? Eu vou citar frases de produtores ao longo da nossa história, né? Eu vou citar alguns casos muito específicos aqui. Normalmente, quem usa e quem opera, primeiro ganha do produtor. Quando o produtor é pequeno, que ele opera na área dele, que ele gasta muito tempo pulverizando, ele vai conseguir naturalmente reduzir o número de dias de pulverização, porque dá mais tempo para as atividades. Só isso é um ganho absurdo, mesmo que seja para lazer, né? Principalmente uso a fruta como exemplo, porque é algo que pulveriza demais, né, em larga escala, ou até mesmo no grão, também que tu vai trabalhar com uma infraestrutura muito grande para atender um alto volume muitas vezes. Tu trabalhando às vezes com metade, com 2/3 do que tu já trabalhava, tu já tem um dia, até às vezes 2 dias de folga a mais na tua semana, que te permitem fazer outras coisas. Naturalmente, tu trabalhando com mais eficiência, tu provavelmente vai aumentar a tua produtividade, porque não tem como não. Tudo que tu faz é para manter a tua planta mais saudável, né, mais forte, e no momento que tu é mais eficiente no teu tratamento, tu vai ter uma planta mais forte, provavelmente mais produtiva, é algo natural, não, né, com qualquer sistema, com eletrostático ou sem, tu aumente a eficiência de pulverização, tu vai ter uma produção maior.
e tu conseguir tratar nos momentos certos, nas horas certas. Então, tu conseguir fazer aquilo mais rápido e ser mais eficiente naqueles horários mais importantes do dia. Então, eu poderia citar uma lista de situações aqui do Aumentar o dia a dia. intervalo entre as aplicações, porque a aplicação vai ser mais eficiente. Lá no final, ganhar uma aplicação. Vamos chutar um número aqui. Se melhorar em 10% a deposição de gotas, você gasta o quê? R$ 1 milhão em defensivo. Quanto que é 10% desse volume todo? Tudo te Então, ajuda. nossa, são vários os fatores, Ó, né? eu vou dar alguns relatos. Há uns anos, em 2018 ou 19, não, 2020, uma empresa americana nos procurou para desenvolver para um sistema de bico muito específico agrícola. E aí nós, ó, não tem problema, a gente pode fazer, só que eu preciso que tu valide aí nos Estados Unidos, porque para mim fica mais difícil eu conseguir validar, porque esse bico, nessas tuas características, é pouco pulverizado no Brasil aqui. Ele é o muito utilizado, mas não com as características que tu quer trabalhar. Aí foi feito um sistema para ele, foi operado, ensinado ele a trabalhar, enfim, e ele começou a operar. Ele é um cara que opera há 40 anos na aviação agrícola, ele faz as mesmas áreas há 40 anos, na mesma região, e ele falava assim, cara, eu fiz o mesmo volume que eu aplicava, da mesma forma, com a mesma regulagem de bico, e a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o que eu vi acontecer em 4 dias, acontecia em 2. Então isso me mostrava que, olha, se aconteceu em 2 é porque chegou mais lá embaixo, foi mais eficiente. Aplicadores aéreos relatam muito que eles fazem uma aplicação, né? Fazem um tiro no avião, por exemplo. Eles fazem o outro tiro, quando eles voltam para o tiro, eles não sujam o para-brisa, por exemplo. Relatos de clientes que operam, tem um cliente bem, trabalha com a gente há bastante tempo, há mais de 10 anos já, que ele tinha um número bem grande de máquinas. Eu não me recordo certo, mas era um número muito grande. Ele trabalha hoje com 1/3 das máquinas que ele opera. E ele fala para todo mundo, cara, só esse meu custo operacional já é um absurdo, né? Se eu fizesse a mesma coisa, Combustível. se eu fizer a mesma coisa com esse custo, eu tô feliz da vida. Agora, se eu ganhar ainda mais, se eu melhorar minha casca, se eu melhorar minha fruta, se eu melhorar, enfim, meu grão, eu tô ganhando, né, naturalmente. Então, são ferramentas que existem que estão para agregar, né? E a gente aprende a operar, trabalhar e vai ter os benefícios. Faz parte do jogo da vida. Todos os investimentos que tu vai fazer, o que é mais rápido o retorno, normalmente é eletrostática. Porque no momento que tu começar a trabalhar e operacionalizar e tu ganhar tempo, porque tu pode fazer a mesma coisa que tu fazia, talvez com um volume de caldo um pouco menor, né? Com uma velocidade um pouco maior, enfim, tu vai ter um benefício instantâneo. É isso tu imagina a minha cabeça que tem, né, tantos exemplos e tantos tipos de cultura diferentes, que já vi operar o eletrostático, né? Eu não consigo expressar de alguma forma a quantidade de vantagens que tu vai ter na tua operação. Mas no momento que tu vê uma aplicação na prática com corante fluorescente na tua área lá, e tu olha assim, tua plantinha, e tu vê que ela cobriu de cima a baixo, de baixo a cima, para tudo que é lado, e tu assim, meu Deus do céu, tu diz, cara, é só tu botar e começar a operar e fazer funcionar que os benefícios vão aparecer.